O tão falado arrebatamento da igreja é, e sempre será, um dos assuntos mais polêmicos em relação à escatologia. Estudiosos do passado e do presente, oriundos de seitas e religiões, já ficaram famosos por estabelecerem uma data específica para o evento, algo que, para infelicidade deles, não ocorreu. Entretanto, o tema é motivo de longas discussões sobre em qual momento exatamente o evento ocorre. Existem pelo menos 3 escolas de pensamento em relação ao assunto, e falaremos hoje da mais famosa delas, o arrebatamento secreto, antes da grande tribulação. Em primeiro lugar, é necessário entender que existem 3 escolas de pensamento em relação ao tema. São elas: o pré, o meso e o pós-tribulacionismo. São estas as diferentes posições acerca do arrebatamento da igreja. Ambas creem na segunda vinda de Cristo, mas divergem em relação ao arrebatamento dos santos, se o evento ocorre antes, na metade, ou depois da grande tribulação. E vamos entender um pouco sobre essa primeira linha de pensamento, no caso, a linha pré-tribulacionista, como surgiu, e sobre quais textos da palavra ela está fundamentada. Essa visão defende que a volta de Cristo se divide em 2 etapas: primeiro secretamente, para buscar sua igreja, e 7 anos depois, em glória, sendo visível a todos, após o período de grande tribulação. É por conta desse arrebatamento secreto que essa posição é chamada de pré-tribulacionismo. Essa linha está diretamente ligado ao dispensacionalismo clássico, e ao método futurista e literal de interpretação do Apocalipse. Embora nem todos que adotam o método futurista são dispensacionalistas clássicos, existem muitos futuristas que são pré-milenistas pós-tribulacionistas. No pré-tribulacionismo, geralmente existe uma completa distinção entre a igreja e Israel. Os defensores dessa linha dizem que, basicamente, Jesus veio para os judeus, porém, os judeus o rejeitaram, e, então, ele suspendeu temporariamente seus planos para Israel. E é aí que surge a igreja, como uma espécie de parêntese na história. Portanto, como existe um plano especial para Israel, a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, que será um período onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios que ficaram na terra, e também um momento específico no tratamento de Deus com Israel. No pré-tribulacionismo, como existe essa distinção entre os 2 povos, e a igreja não tem nada a ver com o tratado de Deus a respeito de Israel, então ela não poderá estar na terra nesse momento. Esse período de grande tribulação durará 7 anos, considerando uma abordagem das 70 semanas de Daniel 9, e um esquema de leitura do livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 13, que no caso, seria propriamente a 70ª semana. Os textos mais utilizados para defender o arrebatamento pré-tribulacionista são Romanos 8:1, 1 Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 1:10, 4:17, 5:9, Mateus 24, 40 e 41, e Apocalipse 3, verso 10. Outro argumento muito usado é que, após o capítulo 3, a palavra igreja não é mais encontrada no livro de Apocalipse até aparecer novamente no final do livro. Dentro dessa linha de interpretação, durante o período da grande tribulação, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro. Mas, como surgiu a doutrina pré-tribulacionista, o ensino de um arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. Poucos sabem que esta doutrina não reflete a crença dos pais da igreja, ou sequer foi ensinada pelos reformadores. Surpreendentemente, por mais de 1800 anos, ninguém havia ensinado ou ouvido falar em um arrebatamento pré-tribulacionista. Comumente,
Associa-se à origem do pré-tribulacionismo a John Nelson Darby, teólogo inglês do século XIX, e líder do grupo reformista, os Irmãos de Plymouth. Os biógrafos de Darby o chamam de o pai do dispensacionalismo moderno. Darby, sem dúvida, foi o principal porta-voz desta alternativa escatológica que divide a volta de Cristo em duas etapas. Nem todos os de seu tempo, porém, aceitaram esta teologia. Entre os contemporâneos de Darby que rejeitaram o pré-tribulacionismo estão George Miller, William Booth, fundador do Exército da Salvação, Carlos Spurgeon, e um teólogo chamado Samuel Prideaux Tregelles. Tregelles foi um teólogo do século XIX e integrante dos Irmãos de Plymouth, o mesmo grupo que Darby pertencia. Em 1864, em seu livro A Esperança da Segunda Vinda de Cristo, na tradução em português, Tregelles refutou abertamente a nova doutrina como sendo antibíblica. Ele atribuiu o surgimento do pré-tribulacionismo, não a Darby, mas a uma falsa profecia, proclamada por um dos membros da Igreja Católica Apostólica, grupo liderado pelo eloquente pregador escocês, Edward Irving. A profetisa em questão era uma jovem de 15 anos, chamada Margaret MacDonald. Na primavera de 1830, na cidade escocesa de Port Glasgow, Margaret recebeu uma profecia em que um grupo seleto de cristãos era arrebatado durante uma vinda secreta de Cristo. A profecia foi preservada na íntegra, em uma obra intitulada Memórias, escrita por uma testemunha ocular dos acontecimentos. Na obra, essa menina de 15 anos, chamada Margaret, foi a primeira pessoa a dividir a vinda de Cristo em duas etapas. Edward Irving também pregou a doutrina de um retorno secreto de Cristo. Porém, Darby modifica a visão de Margaret. Ele diz que agora, todos os cristãos em Cristo serão arrebatados antes da grande tribulação, e que os que ficarem na terra, sendo eles os ímpios e os judeus, passarão pela ira de Deus. Estes três personagens entraram para a história da Igreja como os difusores simultâneos de uma nova doutrina, totalmente desconhecida antes do século XIX. Darby visitou a América 6 vezes, e levou consigo a doutrina do escapismo, como é conhecida entre alguns, em alusão ao fato de a Igreja escapar da grande tribulação. Nos Estados Unidos, um erudito chamado Cyrus Ingerson Scofield foi exposto aos ensinos de Darby. Scofield considerava Darby o mais profundo erudito bíblico dos tempos modernos. Em 1909, Scofield publicou uma Bíblia, com suas próprias notas recheadas com o pré-tribulacionismo darwinista, o famoso clássico da literatura dispensacionalista, intitulado A Bíblia de Scofield. Essa Bíblia é, sem dúvida, a maior responsável pela disseminação da doutrina do escapismo nos Estados Unidos e, consequentemente, nos países evangelizados por missionários americanos, entre eles o Brasil. Essa doutrina influenciou o pastor e escritor estadunidense Tim LaHaye, que ficou famoso por sua série de livros Deixados para Trás, entre outros, que mais tarde virariam a trilogia de filmes Deixados para Trás. O fato dessa doutrina ter virado tema de livros famosos e ido parar nas telas dos cinemas americanos contribuiu muito para que ela predominasse durante muito tempo, quase que como verdade absoluta nos novos movimentos que iam surgindo com o tempo. A doutrina do arrebatamento secreto perdurou durante muito tempo, e ela ainda é muito forte no meio cristão. Entretanto, nos últimos anos, o pós-tribulacionismo tem ganhado força novamente. Existem muitas pessoas despertando para o estudo da palavra e levantando questionamentos quanto à doutrina do escapismo. E nós vamos analisar os principais textos que sustentam o pré-tribulacionismo, para ver se a doutrina do arrebatamento secreto é bíblica ou não. Entretanto, iremos analisar os textos e contextos que sustentam a doutrina pré-tribulacionista em um próximo vídeo.
Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.